Olá pessoal, tudo bem? O negócio no Oriente Médio continua pegando fogo. Nunca para de pegar fogo, mas agora está pegando mais fogo ainda. Eu estou falando do conflito entre Israel e Hamas, que passa por um momento extremamente crítico em razão daquilo que nós falávamos na semana passada. Né? Na semana passada nós falamos da possibilidade de um cessar-fogo, falávamos sobre a provável invasão da cidade de Rafah e como que isso era bem complexo para o conflito entre Israel e Hamas. Hoje o conflito está com 220 dias. Na semana passada, o Egito e o Catar apresentaram uma proposta de cessar-fogo para o Hamas e, na iminência da invasão da cidade de Rafah, o Hamas então aceita a proposta de cessar-fogo. E o que dizia essa proposta de cessar-fogo? Dizia que em 3 etapas, de mais ou menos 41 dias cada uma delas, o Hamas e Israel deveriam acabar com as hostilidades, entregar os reféns e retirar as tropas israelenses de Gaza. Então, em cada uma dessas etapas de 40 e poucos dias, o cesse das hostilidades, na primeira etapa, por exemplo, permitiria a entrega de mais de 30 reféns israelenses. E isso, depois, cumpridos todos os requisitos, retirada parcial de Gaza, soltar também palestinos presos em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia, dentro de Israel, numa proporção de um refém para cada 50 palestinos presos. Né? No final desse processo, né, dessa terceira etapa, nós teríamos então a retirada total das forças israelenses de dentro de Gaza. Teríamos também a devolução de todos os reféns, sejam eles civis ou militares, inclusive os corpos daqueles que foram mortos ali nos enfrentamentos. E após a entrega de todos eles e da retirada total das forças israelenses de dentro de Gaza, um processo de reconstrução de Gaza e, no prazo de 3 a 5 anos, o status final do Estado palestino. Para os palestinos, essa proposta era muito boa, né? Ela é ótima. Para Israel como um todo, na minha opinião, ela também é boa. Por quê? Porque nós temos a preservação de boa parte dos reféns que seriam soltos, teria uma ideia de como que eles poderiam negociar uma paz com os palestinos, a ideia aí de 2 estados. Mas para o governo israelense, essa proposta é terrível. Ela é terrível porque, de certa forma, ao final dela, a impressão que vai ficar é que Israel perdeu a guerra. E por isso que, no mesmo dia que o Hamas vai aceitar a proposta de cessar-fogo, Israel então inicia uma operação no ponto de fronteira entre Gaza e Rafah, controlando o passo de fronteira, inclusive retirando todas as forças do Hamas, bombardeando aquela área e entrando com sua infantaria e com sua cavalaria blindada naquela região. E isso é um sinal claro de que não havia dentro do governo uma compreensão de que esse cessar-fogo seria útil politicamente para eles. Aliás, politicamente para eles seria um desastre. Só que o problema são de 2 naturezas. Israel sabe que entrar em Rafah vai criar uma pressão enorme do mundo inteiro contra ele. O seu principal aliado na região, os Estados Unidos, já disse que vai parar de enviar bombas, mísseis ofensivos para Israel para que ele não entre em Rafah. E olha que eu estou falando do principal aliado de Israel na região. A União Europeia já se colocou contra a invasão daquela cidade por algumas razões. Né? Uma delas é que Rafah está densamente povoada com refugiados que saíram do norte de Gaza e foram se refugiar em Rafah, na fronteira ali com o Egito. No meu vídeo anterior eu mostro a localização de Rafah e qual que era a complexidade geográfica dessa invasão. Existe a pressão que vem de fora, existe o desastre humanitário que vai ser entrar definitivamente em Rafah, e existe também a possibilidade dos reféns israelenses morrerem na operação contra Rafah.
Então existe pressão de parte da sociedade civil israelense para que isso não aconteça. Existe pressão dos principais aliados de Israel para que isso não aconteça. E existe também uma pressão do mundo civilizado para que uma catástrofe humanitária não aconteça, mais uma catástrofe humanitária. São mais de 35 mil mortos na Palestina hoje, em Gaza principalmente, em razão dessa guerra que está ali já há mais de 220 dias. Né? Então, o dilema continua. Para esse governo continuar no poder, ele precisa que a guerra continue. E aí, entrar na parte mais periférica de Rafah, como aconteceu nos últimos dias, é uma tentativa do governo Netanyahu dizer aos seus correligionários: olha, nós não desistimos da ação contra o Hamas, mas de maneira mais enfática, entrar na cidade, isso ainda não aconteceu. Tanto que ontem, o que o exército israelense faz? Ele ataca o norte de Gaza, na cidade de Jabalia, que é uma cidade que tinha um campo de refugiado grande, de certa forma para combater grupos do Hamas que voltaram a atuar naquela região. Então, existe um cenário bem complexo no caso desse conflito, no sentido de que é uma guerra irregular que Israel combate, é uma guerra urbana, é uma guerra extremamente difícil, que vai aumentar muito o custo da população civil palestina e também dos soldados israelenses. Né? Então, existe hoje uma indefinição, existe pressão para que um cessar-fogo possa surgir, mas no horizonte, muito em razão desse impasse político, né, que tem afetado violentamente o governo israelense, né, porque se essa guerra acaba, provavelmente esse governo cai, ele continua buscando uma vitória inequívoca e uma vitória total contra o Hamas. E eu gostaria muito que chegassem a um bom termo para que os israelenses tivessem esperança de que poderiam ter uma vida normal, tanto na fronteira norte com o Líbano, o Hezbollah, quanto no Mar Vermelho, em razão da presença dos Houthis, que alvejam ali embarcações que são aliadas de Israel indo para o porto de Aqaba, e também criar, né, na cabeça dos israelenses de que o problema ou o perigo do Hamas novamente atuar como no dia 7 de outubro não ocorra novamente. Isso por um lado. Eu gostaria muito também que esse cessar-fogo pudesse surgir para acabar com a tragédia, com a catástrofe, com a segunda Nakba que acontece com o povo palestino. Né? Mais de 35 mil mortos, mais de 80 mil feridos, dezenas de milhares de desaparecidos embaixo ali dos escombros das cidades de Gaza. Então, a gente fica com essa expectativa. Mas do ponto de vista político, né, o governo israelense precisa de uma vitória total. E por isso ele vai pressionar demais para poder entrar em Rafah. Mas o mundo já percebeu que o que acontece em Gaza é algo muito fora da curva. É algo que a humanidade não pode deixar acontecer, né? Que é defender, proteger os civis palestinos, como nós também devemos proteger os civis israelenses. Mas o momento agora é de proteger os civis palestinos. É a política, novamente, sendo essa variável quase que independente no comportamento do governo israelense. Né? Claro, o Hamas também, a continuidade da guerra para o Hamas gera um ganho político, mas o custo para o Hamas é muito maior. Né? Então vamos esperar o que vai acontecer nas próximas semanas. Um outro desdobramento interessante que aconteceu na semana passada foi a aprovação pelo governo israelense de fechar a rede televisiva qatari, né, do Catar, Al Jazeera. Então a Al Jazeera, que funciona dentro de Israel, foi fechada. Não foi fechada nos territórios palestinos, nem em Gaza, né, e nem na Cisjordânia, porque aí deveria ser um outro processo, porque são territórios ocupados, né, por Israel. Mas isso já é um outro desdobramento de como que essa guerra midiática também afeta a imagem de Israel, a imagem do Hamas, e como que esse conflito tem ganhado proporções perigosas, tanto para suas populações regionais, quanto também no Oriente Médio. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, esperando, né, que a gente tenha uma solução que seja
razoável para ambos os lados. Um abraço a todos.